e o céu por lá está mais limpo. A temperatura em Ilhéus é de 29 graus e também as chances são mínimas de chuva ao longo do dia. Você está ligado no seu Bahia Meio-Dia? A gente aí está trazendo para você as principais notícias do sul extremo sul da Bahia. E a gente vai falar do transporte intermunicipal que está suspenso a partir de hoje na Bahia. Mas tem linhas semiurbanas que estão liberadas. Assunto para Thaisa Moura, não é isso, Thaisa? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Rod? Desde a meia-noite de hoje, né? Esse transporte intermunicipal está suspenso em toda a Bahia, né? Inclusive aqui no extremo sul. Estão permitidas apenas algumas linhas semi-urbanas e já eu volto para dizer quais delas, como é que o pessoal está se virando, tá bom, Roger? É já. Ok, Thaisa, valeu então. A venda de fogos e venda e montagem de fogueiras estão proibidas em Itabuna. Isso aí a gente vai falar com a Eliane Moitinho, que traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. Estamos aqui em frente à Prefeitura de Itabuna, porque um novo decreto está proibindo a comercialização de fogos de artifício e fogueiras, tanto em espaços públicos quanto privados. Daqui a pouquinho eu converso com o secretário de Comércio e Indústria, já, aqui no Bahia Meio-Dia. Tá certo, então vamos esclarecer essas dúvidas. Ainda hoje, nós também vamos falar das aglomerações durante o fim de semana na região. Aqui em Itabuna, 2 festas clandestinas foram encerradas durante a Operação Oxigênio. Já em Maraú, uma festa com cerca de 100 pessoas foi encerrada pela Polícia Militar. Já, aqui no Bahia Meio-Dia. A vacinação contra a Covid-19 em Itabuna. A segunda dose das vacinas de Oxford e da Coronavac estão sendo aplicadas hoje. Você vai saber qual o público-alvo dessas doses. Tem ainda o cronograma de vacinação para outros públicos em Itabuna e outras cidades da região. Eu trago todos os detalhes para você num instante só. Vamos falar também sobre o caso do PM Wesley Góes. A Polícia Militar fez ontem a reprodução simulada do caso do PM Wesley Góes, de 38 anos. Ele sofreu um possível surto em março deste ano, estacionou o carro no Farol da Barra e começou a atirar para o alto. Wesley foi baleado após atirar em policiais e morreu horas depois. E a gente vai mostrar como foi a simulação do caso no Farol da Barra. No BMD de hoje você também vai conhecer o projeto Bom de Bola, Bom de Escola, que é realizado aqui em Itabuna. O projeto treina crianças e adolescentes que sonham em se tornar jogadores de futebol. Cerca de 250 crianças, alunos que participam da iniciativa, que além do esporte também ensina cidadania. É daqui a pouquinho, é na tela do BMD. Esses são apenas alguns dos destaques desta segunda-feira, 21 de junho. Fique com a gente, porque o Bahia Meio-Dia, a sua melhor companhia na hora do almoço, já está no ar. Eu falo agora sobre a venda de fogos e a montagem de fogueiras que foram proibidas em Itabuna. Essa é uma das medidas restritivas que estão sendo adotadas pela Prefeitura de Itabuna. Vamos falar com a Eliane Moitinho. Bom, Eliane, é um assunto que, tem tudo a ver. A gente está num momento de pandemia, precisa mesmo evitar as aglomerações e tanto os fogos quanto fogueiras costuma juntar gente, né? Exatamente, Roger. Desde o dia 18, a Prefeitura de Itabuna publicou um decreto de proibição de comercialização tanto de fogueiras quanto de fogos de artifício. E sobre isso, nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Indústria e Comércio, Ricardo Xavier, a quem eu cumprimento agora. Seja muito bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. A partir de quando estará essa proibição e até quando valerá o decreto? Olha, o município, atendendo à recomendação do Ministério Público, publicou um decreto na última sexta-feira e já está valendo a proibição da venda e comercialização de fogos de artifício, como também a montagem e o acendimento de fogueiras por prazo indeterminado. Sim, e essa fiscalização vai acontecer com as barracas que já estão montadas? O que vai acontecer com elas? Como eu disse, atendendo ao MP, nós já publicamos o decreto e a fiscalização será feita
e, obviamente, quem descumprir estará respondendo juridicamente com os possíveis autos de infração ou até interdição e também os processos seguintes a essa desobediência, se acaso acontecer. E já podemos falar das penalidades para essas desobediências? São as penalidades previstas, né, nas nossas leis, e é importante a gente trabalhar a conscientização, porque essa recomendação do Ministério foi em função, obviamente, do que nós estamos vivendo na questão sanitária. Então, os hospitais estão já com 100% de ocupação dos leitos, sobrecarregados, e essa proibição ela visa proteger de uma forma geral, mesmo sabendo de toda a tradição, nesse momento que a gente vive, a nossa população. Sim, nós temos uma pergunta que vem do estúdio. Roger, estou na escuta. Assim, porque muita gente já comprou fogos e tem em casa. Eu quero saber do secretário se essa fiscalização vai proibir quem já tem os fogos de soltar esses fogos ou se isso está restrito apenas à comercialização daqui para frente. Secretário, uma pergunta de Roger. As pessoas que já compraram esses fogos e que têm guardado em casa, como que vai ficar essa fiscalização? É só para comercialização ou para soltura também? Olha, na verdade, não há essa previsão de forma particular da soltura, mas a gente faz um apelo às pessoas para que, nesse momento, a conscientização ela é muito mais importante que qualquer punição. Para que, no momento mais adequado, a gente sabe das tradições, as pessoas possam soltar os seus fogos, porque nós não podemos potencializar aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, porque os hospitais estão sobrecarregados. E a gente faz esse apelo para que tenham todos a compreensão, esse momento com fé em Deus vai passar em relação ao Covid e nós voltaremos à normalidade. E nesses períodos assim as pessoas poderão se divertir e fazer até um São João, vamos dizer, prorrogado. Roger, continua à sua disposição. Eliane, assim, bem pertinente, bem coerente essas colocações. Agora, assim, eu quero saber de um outro assunto, porque além da questão dos fogos, desse decreto que é novo, saiu também alguma coisa nova sobre o comércio, se vai poder abrir, se não vai poder abrir. Você tem novidades sobre isso aí com o secretário, por favor? Secretário, existe alguma determinação para o funcionamento do comércio? Como é que vai ficar no dia de feriado? Não, feriado não vai funcionar em função do sindicato dos comerciários com o Sindicom não entraram em um acordo, já que esse sábado funcionou, então no dia 24 não funcionará. Ok. Roger, com você no estúdio. Ok, muito obrigado pelas informações a você, Eliane, e ao secretário também. Eu falo agora sobre a suspensão do transporte intermunicipal na Bahia. A medida começou a valer hoje. E nós vamos saber como é que fica a situação em municípios do sul e extremo sul da Bahia com Thaisa Moura. Ô Thaisa, eu lembrando da vez anterior em que houve essa proibição, no caso ano passado, cidades muito próximas, como Ilhéus e Itabuna, por exemplo, são atendidas também por linhas intermunicipais. Cidades, além de muito próximas, que se comunicam muito intensamente. Aí vocês têm Eunápolis e Porto Seguro. Também tem outras cidades circunvizinhas. Como é que está a situação? Que linhas vão funcionar? Quais não vão funcionar? Como é que está o movimento aí na rodoviária? Você pode dizer isso para a gente, por favor? Posso sim, viu, Roger? Boa tarde para você, para todos que nos assistem. Então, o decreto ele começou a vigorar à meia-noite dessa segunda-feira. Vai até o dia 28 de junho aí, após o São João. E hoje a gente já não viu linhas intermunicipais circulando aqui na rodoviária de Eunápolis. O que a gente viu com bastante frequência são alguns ônibus intermunicipais que fazem aí parada para embarque e desembarque em algumas cidades aqui da região. Por exemplo, a gente viu a linha Jacinto-Porto Seguro, né? E ao vir de Jacinto, acaba parando aí por algumas cidades da região, né? Como Eunápolis, antes de chegar em Porto Seguro. A gente viu também algumas linhas do tipo Ilhéus, Vitória, né? E por conta disso, passa por algumas cidades daqui da região, Ilhéus, Nanuque. E isso algumas pessoas estão ainda aproveitando para viajar aqui na região, nesses transportes interestaduais. Intermunicipais não tem. No caso Eunápolis-Porto, só se a pessoa pegar esse transporte aí interestadual. Roger, o que está acontecendo aqui, o que está podendo acontecer aqui na região da Costa do Descobrimento é apenas o transporte entre Porto Seguro
e Santa Cruz Cabralha, porque ele é considerado semi-urbano e é feito aí com transporte coletivo. Esse decreto, ele vai ter validade, como eu falei, até o dia 28 de junho. E a partir do dia, até o dia 4, esses ônibus aí vão poder circular com 70% aí da ocupação. Aquelas modalidades de fretamento, de complementar e também aqueles ônibus alugados, eles também não vão poder funcionar nesse período do São João. Aí na região de Itabuna, vão ter ônibus saindo para Itajuípe, Guairarema, Itapé, Barro Preto, Ilhéus, Salobrinho, Olivença e Quaraci. Todas as denúncias que tiverem relação ao não cumprimento desse decreto devem ser feitas diretamente nos guichês e na sede da Agerva, viu, Roger? Muito obrigado pelas informações, Thaisa. A gente espera que, como o decreto fala numa ocupação de 70% dentro dos ônibus, que essas suspensões não acabem gerando, não é, gente, uma diminuição na quantidade de ônibus. Porque, por exemplo, Ilhéus e Itabuna, se diminuir a quantidade de ônibus, não vai diminuir a quantidade de gente que está indo para lá. Então, possivelmente, esses ônibus vão ficar lotados. Se não tiver fiscalização, dificuldade, né? Porque os ônibus semi-urbanos, uma das principais características dele é que é aquele ônibus tipo coletivo, né? Não é aquele ônibus que a gente costuma ver no transporte entre uma viagem e outra. E são ônibus que servem a cidades aqui, no caso do sul da Bahia, como Itabuna Itajuípe, Itabuna Guararema, Itabuna Itapé, Itabuna Barro Preto, Itabuna Ilhéus, Itabuna Salobrinho, Olivença e também Itabuna Quaraci. Então a gente espera assim, que seja mantida a quantidade de ônibus que atualmente servem essas cidades. Porque se diminuir, vai ser difícil cumprir essa meta de 70% de ocupação dentro dos ônibus. E se mais de 70% aglomera, né? Aí não dá. Valeu, viu, Thaís? Obrigado pelas informações. Vamos continuar falando de aglomerações. 2 festas foram encerradas no fim de semana aqui em Itabuna durante a Operação Oxigênio. Além disso, 10 estabelecimentos foram notificados e sons, cadeiras e mesas foram apreendidos pelos fiscais da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Teve aglomeração também em Maraú. A Polícia Militar acabou com uma festa clandestina numa fazenda no povoado de Saquaíra. Cerca de 100 pessoas estavam aglomeradas e sem máscaras. Aparelhos de som também foram apreendidos. Com a chegada da polícia, muita gente fugiu em direção à praia. A polícia disse que um homem aparentemente embriagado resistiu e desobedeceu às ordens dos policiais. Ele foi conduzido para a delegacia em Ilhéus. Ontem a gente viu no Fantástico, né, como muita gente ainda desobedece, desrespeita e até desafia as autoridades diante dessas imposições de não aglomerar. Vamos mudar de assunto? Vamos dar um giro por outros temas aqui no nosso BMD? A gente fala agora sobre o combate ao Aedes aegypti aqui em Itabuna. É que saiu hoje o resultado do novo Lira, levantamento de índice rápido. Eu vou chamar de novo a repórter Eliane Moitinho para falar sobre esses novos dados para a gente. Olá, Eliane, tá chovendo, fazendo sol, calor, tá do jeito que o mosquito gosta, né? Exatamente, Roger. E por isso Itabuna está aí no alto risco por causa do último levantamento de índice de infestação do Aedes aegypti, que é o mosquitinho aí transmissor da dengue, zika e chikungunya. Houve uma diminuição desse índice, mas ainda é preocupante. De 8,8% passou para 6,8%. E é o que eu vou conversar agora com a coordenadora de Vigilância Sanitária, Maristela Antunes. Boa tarde, seja bem-vinda. O que significa para Itabuna essa diminuição do índice e quando foi feito esse último Lira? Bom, boa tarde a todos. O último Lira ele foi feito agora de 14 a 18, né? E nesse levantamento nós ficamos felizes porque traçamos metas de abril até agora, início de junho, para que a gente pudesse realmente focar nos bairros, como foi Santa Catarina e Santa Clara, que teve um índice maior, né? De 29%, e nós conseguimos baixar esse índice hoje em reunião com os agentes de endemias, né, os supervisores de endemias, nós conseguimos baixar esses índices desses bairros que nós fizemos esse trabalho piloto ostensivo para 0.
né? Mas mesmo assim Itabuna continua na zona de risco. Os bairros mais afetados depois do Lira, desse levantamento do índice rápido, né? Foi o Daniel Gomes, Santo Inês, Sarinha e Conceição, né? Dentre outros, mas esses 4 são os que estão com o índice mais elevado. E diante desse quadro, quais são as ações previstas aí para esse combate? Então, hoje na nossa reunião, nós fizemos o levantamento de percentual bairro por bairro do Lira passado de abril, para ver quem aumentou, quem diminuiu, né, a nível de percentual. E a partir de amanhã nós já vamos começar a botar em prática o nosso projeto piloto, que deu certo com Santa Clara e o Santa Catarina, a nível de fazer bloqueio em pontos estratégicos, em terrenos, né, baldios, fazer o perifocal e o focal, né, nas casas e ao entorno das casas, ações educativas. Então vamos estar fazendo até quarta e na outra semana continuando ações mesmo nesses bairros para poder estar chegando a diminuir o índice do Aedes aegypti. Essas ações principalmente nos bairros onde tiveram maior índice ou em toda a cidade? Então, primeiro, nessa primeira semana, ela vai estar sendo feita nos bairros que tem maior índice. Então nós vamos fazer um mutirão, na realidade. Vamos pegar nossos agentes e concentrar nesses 10 bairros que tiveram maior índice elevado. E aí sim, depois que a gente fizer essa ação, nós vamos estar fazendo as outras ações nos outros bairros, já observando o percentual. Então quem está com 10, com 9, entende? Porque nós temos bairros que nós diminuímos sensivelmente graças à operação dos agentes de endemias. Que eu digo desde já que nesse governo eles estão de parabéns. E de que forma a população pode contribuir? É interessante que hoje uma das coisas que foram faladas por eles foi justamente isso. Nós temos bairros aqui em Itabuna, que eu não vou estar citando agora, que a população não deixa nem adentrar. Não estão deixando adentrar e está um bairro de risco, né? Fora isso, é a questão do fechamento das caixas térmicas, acondicionamento de lixos, né? Os vasos de plantas, pneus, casas que têm piscina para acontecer tratamento. Porque a ação só da Secretaria de Saúde, do governo Augusto Castro, sem a participação social, não tem como a gente chegar ao final do ano, que é o nosso objetivo, né, no percentual que o Ministério da Saúde preconiza. A senhora se referiu às pessoas que não estão deixando adentrar nas casas. Sim. Isso se deve a um medo da pandemia? Existe alguma ação voltada para isso? Houve mudanças nas ações por causa da pandemia? Olha, o que eles relataram foi a questão de que eles têm medo por questão de assalto e em muitos casos também por questão da pandemia. Mas a Secretaria de Saúde teve esse cuidado em estar testando. Agora no Lira nós testamos antes os nossos servidores, afastamos 10, né? E também eles vão com o uniforme todo completo, né? Então não tem risco nenhum. E também quando eles chegam na casa, ele pergunta se tem idosos, se tem alguém com sintomas, né? Então tem toda essa preocupação. Então a população nesse momento tem que realmente colaborar, porque Itabuna não tem como suportar o que houve, né, há anos atrás, no que diz respeito à questão da dengue em Itabuna, né? Verdade, muito obrigada, Maristela, por seus esclarecimentos. Roger, fica aqui o apelo à população, né, para se conscientizar e tomar aí cuidado com o próprio quintal e o quintal do vizinho também. É com você, Roger. Eliane, porque aqui a gente não vai aguentar, além de uma pandemia, suportar uma epidemia. E nós já vivemos uma realidade de epidemia de dengue aqui não faz muito tempo. Muito obrigado por esses esclarecimentos. A seguir você vai ver as consequências da chuva em Ilhéus. Alagamentos e deslizamentos de terra foram registrados em diversos pontos da cidade ontem. Teve gente que perdeu móveis e pertences. O BMD vai para um rápido intervalo e volta já já. Sai daí não! A gente volta com o BMD para falar de tempo. Choveu muito entre a noite de sábado e a manhã de ontem em Ilhéus. Segundo a Defesa Civil do município, foram 26 milímetros de chuva em apenas 24 horas. Alagamentos e deslizamentos de terra foram provocados em diversos pontos da cidade. Algumas das regiões atingidas foram o Alto Bela Vista, o Alto do Coqueiro, a Avenida Soares Lopes
e o bairro Nelson Costa. A Defesa Civil disse ainda que algumas pessoas perderam móveis e pertences pessoais, mas nenhuma família precisou ser retirada das casas. A gente continua falando do tempo. Neste momento, faz 28 graus na terra da Gabriela. Para hoje, a previsão é de sol, com algumas nuvens, mas não deve chover. Lembrando que o inverno começou hoje, então já vai preparando aí o casaco para enfrentar as temperaturas mais baixas nos próximos dias. Nessa última semana teve algumas manhãs que estava às 5, 4h30 da manhã fazendo 16, 17 graus. Então, vamos reforçar o guarda-roupa de frio. Vamos dar também uma espiada agora aqui em Itabuna. A temperatura nesse momento é de 30 graus. A segunda-feira vai ser de sol com algumas nuvens, mas também não há previsão de chuva para Itabuna. A Polícia Militar fez ontem a reprodução simulada do caso do PM itabunense Wesley Góes, de 38 anos. Ele sofreu um possível surto em março deste ano, quando estacionou o carro no Farol da Barra e começou a atirar para o alto. Wesley foi baleado após atirar em policiais e morreu horas depois. Viaturas, policiais, desvio no trânsito e bloqueios em toda parte. Tudo para impedir o acesso das pessoas nos arredores do Farol da Barra. Nesse domingo, chegar ao tão badalado cartão postal de Salvador estava bem difícil. As grades mudaram os planos de turistas e moradores. Quem quis passear teve mesmo é que se contentar com a vista de longe. Eu vim aqui para o Farol da Barra para tirar uma foto, cheguei aqui e estava interditado aqui com esse negócio da polícia aí. Vamos sair aqui de mão abanando, sem fazer nada. Restaurantes próximos ao farol foram fechados. Teve até gente barrada. O domingo na Barra foi reservado para a reprodução simulada da morte do policial Wesley Góes, em março desse ano. Antes das 4 da tarde, um carro do mesmo modelo que Wesley dirigia foi estacionado em frente ao farol. A perícia técnica acompanhava de perto a movimentação do soldado. Tudo para saber a distância entre a tropa e a trajetória dos disparos. Em abril, a família do PM contratou uma equipe de peritos para simular o dia do ocorrido. Segundo a PM, o material não mostrou resultados conclusivos. Eles não tinham, inclusive, todos os dados, a oitiva de todas as pessoas, de todas as testemunhas envolvidas, então carecia de muitas informações que foram passadas para os peritos e que hoje possuem todas as informações necessárias para a realização da reprodução simulada. Os cerca de 50 policiais que estavam no dia da ação participaram da reprodução simulada. Os advogados da família e da polícia acompanharam a simulação. Todas as demais provas que deveriam, que poderiam ser levantadas e levadas ao inquérito já foram realizadas. Inclusive, perícias, todas as perícias já foram solicitadas, algumas delas já foram encaminhadas e o prazo para a conclusão do inquérito agora será basicamente a entrega do laudo pericial pelo perito que está realizando a reprodução simulada. A reprodução do caso já dura mais de 2 horas. Agora são 6 horas da tarde e todo o passo a passo do soldado e dos policiais envolvidos na ação será adicionado ao inquérito policial militar, que corre em segredo de justiça. Em 13 anos de serviço, Wesley, de 38 anos, nunca apresentou comportamento que sugerissem problemas psicológicos. Ele trabalhava na Companhia de Itacaré, cidade que fica a 270 quilômetros de Salvador. No domingo de serviço, o soldado pegou o carro e veio para a capital. Estacionou próximo ao Farol da Barra, pintou o rosto e começou a gritar e a atirar várias vezes para o alto. Além dos disparos, o soldado arremessou bicicletas de banhistas e atirou isopores de ambulantes no mar. Depois de 3 horas de negociação, o soldado atirou contra colegas. Os policiais revidaram. Wesley morreu horas depois, no Hospital Geral do Estado. À época, o comandante-geral da polícia, coronel Paulo Coutinho, disse que uma das estratégias era vencer o soldado pelo cansaço, mas não foi possível. Foi por parte do provocador uma ação inusitada de fazer disparos contra a tropa de intervenção que estava no local. Wesley foi enterrado em Itabuna, cidade onde nasceu.
Um caso lamentável, é duro até lembrar, né? Ao longo da semana passada, a gente acompanhou em nossos telejornais a caçada ao criminoso baiano Lázaro Barbosa. Ele é procurado por vários crimes, inclusive homicídios. Vamos ver uma reportagem especial sobre esse caso. O primeiro crime cometido por Lázaro aconteceu nesta casa. Na madrugada do dia 17 de novembro de 2008, ele entrou aqui armado, procurando uma vizinha que havia fugido dele minutos antes. O dono da casa, José Carlos Benício de Oliveira, conhecido no povoado de Melancia como Carlito, perguntou o que estava acontecendo e foi baleado a queima-roupa. Carlito foi morto pelo mesmo homem que no dia anterior havia almoçado com a família dele. Melancia fica em Barra do Mendes, interior da Bahia, onde Lázaro morava. Ele tinha 19 anos. A viúva de Carlito conta que Lázaro era de casa. Ele almoçava, ele jantava, ele assistia filme com os meninos meus. Pode dizer que foi criado dentro de casa. É uma pessoa ótima dentro de casa. O jeito que a gente tratava ele dentro de casa, ali, a gente não esperava que ele ia fazer isso de maneira nenhuma. 3 horas depois, ele matou o pai do Edjalma, que até aquele momento também tinha boa impressão sobre Lázaro. Boa pessoa, mas ficou estranho assim, e bebia muito. A mãe de Lázaro diz que depois desses assassinatos não quis tentar entender o que aconteceu com o filho. Sobre o que vocês conversavam? A gente conversava só coisa boa. Só sobre serviço, essas coisas assim. Dona Eva conta que eles não se veem há uns 2 anos. Diz que para ela, Lázaro sempre foi bom filho, mas que espera que a justiça seja feita. Ele tem que se entregar. Não tem outra opção. Se for comprovado que todos esses crimes foi ele, o que eu acho é que ele tem que pagar. O delegado que investigou os assassinatos diz que, assim como acontece agora no Centro-Oeste, na época a população do povoado baiano ficou muito assustada. As pessoas saíam de suas roças, vinham para a cidade para ficar com as famílias com medo dele invadir uma propriedade e cometer outro homicídio. E nós tivemos uma dificuldade absurda para efetuar a prisão dele. Durante a fuga dele, ele dormia nas árvores e via as equipes passando por baixo. Ferido durante as buscas, Lázaro acabou se entregando. 10 dias depois de preso, conseguiu fugir. E houve uma rebelião em Irecê, à época na cadeia pública de Irecê, onde ele foi, na rebelião, atingido na perna e foi hospitalizado. E depois ele fugiu. Lázaro então some da justiça e vai reaparecer 1 ano depois, em 2009, cometendo crimes em outra região, como conta o repórter Arthur Bernardi. No Distrito Federal, Lázaro estuprou essa mulher. Ela trabalhava num bar no Sol Nascente, uma cidade próxima de Ceilândia, onde Lázaro apareceu um dia, acompanhado por outro homem. Primeiramente chegaram como clientes, né? Beberam o dia todo, jogaram sinuca. Aí, por volta das 4 horas da manhã, eles invadiram a nossa casa, a chácara, com arma, com espingarda e uma faca. Ele foi preso no ano seguinte, 2010, por estupro e também por roubo. 4 anos depois, conseguiu ir para o regime semiaberto. Em 2016, fugiu depois de não retornar para o Centro de Progressão Penitenciária em Brasília. O criminoso só foi recapturado em março de 2018 e ele começou a cumprir pena aqui na cadeia de Águas Lindas de Goiás, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Mas daqui, apenas 4 meses depois, Lázaro fugiu mais uma vez, por um buraco feito no teto da cela. No ano passado, ele foi indiciado por invadir uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, e golpear a cabeça de um idoso com um machado. A agressão deixou sequelas na vítima. No dia 9 deste mês, semana passada, Lázaro invadiu mais uma chácara na zona rural de Ceilândia. Segundo as investigações, ele matou Cláudio Vidal e os 2 filhos, Gustavo, de 21 anos, e Carlos Eduardo, de 15. Depois de matar pai e filhos, Lázaro sequestrou a esposa de Cláudio e mãe dos jovens, Cleonice Marques de Andrade. O corpo de Cleonice foi encontrado neste córrego, sem roupas.
Ele prefere se deslocar dentro de rios para despistar os cães farejadores da polícia e não deixar pegadas. E quando para, improvisa acampamentos como esse aqui, montado a poucos metros de onde o corpo de Cleonice foi encontrado. Foi também num rio, em Goiás, que a polícia encontrou uma família de 3 pessoas que ele tinha sequestrado na terça-feira passada. Se abriga, vem. Sai do rio! Sai do rio! Quem vai contar essa história é o repórter Honório Jacometo. O Fantástico localizou essa família de Cocalzinho de Goiás. Esta semana, eles viveram momentos angustiantes. Mãe, pai e a filha ficaram quase 2 horas em poder de Lázaro Barbosa. Com medo, eles se mudaram do lugar. A família tinha acabado de almoçar quando Lázaro apareceu. Falou assim pra mim, não reage não, senão o senhor morre. Eu tava no quarto, escutei o meu pai falando pra não fazer nada. Nisso, eu já entrei no meu WhatsApp e entrei na conversa de um policial que passou lá no dia anterior, que tinha deixado o número, e mandei mensagem. Aí eu arrumei a comida, ele passa o celular também. Aí nisso eu já tinha amarrado meu marido, né? E pegou o celular meu e da minha filha e já pôs nós pra correr pra baixo. Um do rio e do mato. Aí nós fomos pro corvo. Aí eu dentro d'água. E não é pra pisar na areia. Se pisar na areia, vocês morrem. Pra não deixar rastro, né? Graças à mensagem enviada pela filha, a polícia já estava fazendo buscas, inclusive de helicóptero. Aí tinha hora que já falava assim, ó, que parar de voar, eu vou deixar vocês e vou seguir. Mas é pra você mandar uma mensagem pra eles, nos policial, que eu quero sair do Goiás e do DF. Enquanto eles não deixar, eu vou continuar fazendo isso que eu tô fazendo com vocês. Se abriga! 3 policiais apareceram e aí aconteceu o tiroteio. Polícia! Polícia! Se abriga, vem. Eu já fui atirando assim com as 2 mãos e afastando. Ele feriu um policial e conseguiu escapar. O policial foi atendido e liberado em seguida. Preciso que o pessoal bota a mão nesse cara para ele confessar o motivo da barbaridade e que seja preso para não fazer mais uma outra coisa desse tipo com outras famílias. Quem passou pela mão desse homem e não morreu tem que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, porque sorte, viu? Bom, vamos mudar de assunto. Na última sexta-feira, nós falamos da situação da BR-030. A maior parte dessa estrada, que passa por cidades do sudoeste do estado e termina em Maraú, é de terra. Os moradores aguardam há anos um projeto de pavimentação. Nós também mostramos que cerca de 10 prefeitos e autoridades políticas da região se reuniram em Itapitanga para tentar buscar recursos para a obra. Eles acreditam que a pavimentação da via será muito importante para o desenvolvimento das cidades. Nós pedimos um posicionamento ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O órgão informou que já existe um projeto de engenharia para o trecho da BR-030, que vai até Maraú, mas que o orçamento da União para 2021 não contemplou esse segmento, para que eles pudessem fazer a licitação e a contratação das obras. O DENIT disse ainda que, caso sejam viabilizados recursos, a licitação será realizada ainda este ano. Olha, inacreditável, essa estrada ela foi idealizada no governo de Juscelino Kubitschek como um ponto de ligação entre Brasília e o litoral. Ela, na verdade, ligaria a capital federal ao porto mais próximo da capital, que seria o porto de Campinhos, que fica em Maraú. E quase todo o trecho que corta a Bahia está desse jeito aí, ó, sem pavimentação. Um absurdo, e ainda espera recursos, né? Vamos para frente. Uma casa pegou fogo na rua José Bonifácio, no bairro Santo Antônio, aqui em Itabuna. O incêndio foi no sábado à noite. Um susto danado. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve feridos, mas alguns móveis e eletrodomésticos ficaram totalmente destruídos. Ainda não se sabe
o que provocou as chamas. Ainda falando em incêndios, você viu no início do jornal que fogos e fogueiras foram proibidos em Itabuna. E a gente fala agora sobre a situação dos hidrantes, que são fundamentais para combater esses incêndios. Nosso entrevistado é o comandante do grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Itabuna, Tenente Coronel Manfredo Santana. Olá, tudo bem, comandante? O 4º GBM está aí preparado, porque esse momento costuma acontecer acidentes, não só por causa das fogueiras, né? A gente sabe que o Corpo de Bombeiros tem essa preocupação, mas também vem tentando aí recuperar os hidrantes, porque só a cidade de Itabuna, das 27 que o 4º grupamento atende, tem hidrantes. Como é que fica essa situação? Boa tarde, comandante. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos os seus telespectadores e seguidores. Sim, a situação, ela é, inclusive, nos outros municípios, ela é preocupante, considerando que nós já encaminhamos ofícios a essas prefeituras, contamos, inclusive, Roger, com o apoio da AMURC, né, que é uma grande parceira, para poder disseminar essa cultura preventiva nesses municípios. E nós, até o momento, estamos aguardando ainda a resposta tanto dos municípios quanto das suas concessionárias, Roger, porque temos municípios que têm a Embasa como concessionária, bem como temos municípios com concessionárias municipais, tá? Então, é de suma importância que cada gestor municipal, cada prefeito, busque, junto à sua concessionária, a implantação de, pelo menos, Roger, um hidrante público no município, com pressão, com vazão, né? Devidamente ajustado, adequado para reabastecer os carros do Corpo de Bombeiros. Haja vista, Roger, que em lugar nenhum do mundo, viatura do Corpo de Bombeiros produz água. Em algum momento, essa viatura precisa ser reabastecida. Imagine, Roger e seus telespectadores, nós saímos de Itabuna para atender uma ocorrência. Vamos pegar como parâmetro aqui Ibicaraí, e não temos onde reabastecer, ou em Coaraci, ou Itajuípe, ou Guararema, tá? Ou Itapitanga, ou Baitaba. Então, são cidades de um certo porte e que nós não temos o apoio de hidrantes. E tanto a Embasa quanto os prefeitos já receberam ofício nosso solicitando esse apoio de implantação de hidrante público nos seus municípios. Pelo menos um, né, comandante? A gente já noticiou aqui situações em que o Corpo de Bombeiros foi atender ocorrências em municípios aqui próximos e aí teve que contar com a colaboração da população, teve que abastecer o carro-pipa em rio, uma situação que demora, cria um transtorno, dificulta o atendimento do Corpo de Bombeiros, ou seja, o município é quem sai perdendo com a falta desses hidrantes, né? Roger, na realidade, quando se instala um hidrante no município, assim como, por exemplo, Itabuna, hoje no interior do estado é referência, Itabuna é referência em rede de hidrantes no interior do estado da Bahia. Então, os outros municípios, claro, não têm o porte de Itabuna, mas podem, junto às suas concessionárias, os prefeitos de suas concessionárias municipais ou até mesmo a própria Embasa, analisar a viabilidade de implantação do hidrante público. Porque imagine ter que deslocar e não conseguir reabastecer rapidamente, e aí você tem, Roger, obviamente, prejuízo patrimonial e, o que é pior, podendo estar em risco, de fato, a vida humana. Comandante, muito obrigado por esses esclarecimentos. Pedimos que esse apelo, que essa solicitação que o Corpo de Bombeiros tem feito às prefeituras seja realmente atendido. E se for atendido, nós vamos mostrar aqui no Bahia Meio Dia. Muito obrigado e boa tarde, hein? Boa tarde a você e a todos os seus telespectadores, Roger. Valeu. O BMD faz uma pausa e na volta do intervalo a gente fala da vacinação contra a Covid-19 em Itabuna. Hoje está tendo aplicação da segunda dose das vacinas de Oxford e também da Coronavac. E você vai ver ainda o cronograma de outras cidades da região. Aí a gente está vendo imagens da Avenida Juraci Magalhães, no centro de Itabuna, que liga a cidade à BR-415. O movimento, nesse momento, está tranquilo. Dois homens e uma mulher foram presos em Santa Cruz Cabralha com uma pistola 380, mais de 250 pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha, colete à prova de balas e dinheiro. Segundo a Polícia Militar,
O material foi apreendido durante uma ronda no distrito de Santo Antônio, onde os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de pessoas que estavam em atitude suspeita. Depois de atirar, eles fugiram, mas os 2 homens e a mulher foram capturados. Agora, a vacinação contra a Covid-19 aqui em Itabuna. Hoje está tendo aplicação da segunda dose das vacinas de Oxford e Coronavac. Eliane Motinho tem mais informações para a gente. Olá, Eliane. Rapaz, você tá rápida, você e Catita, parece que tá usando aquela máquina do teletransporte, desaparece no canto, aparece. Ô, Eliane, tô vendo que o movimento tá tranquilo por aí. Isso é a faculdade que fica no centro da cidade, né? Isso, Roger, a equipe mais rápida da TV Santa Cruz para levar toda a informação que está acontecendo agora na cidade para todo mundo. É importante, a gente está aqui na UniFTC, as filas nenhuma, né, que você está vendo aqui, está bem tranquilo o movimento para quem está procurando a segunda dose para vacinação contra a Covid-19. E são vacinas da Oxford e Coronavac. Vai até às 3 horas da tarde. Nossa equipe de edição preparou um cronograma que vai aparecer aí na sua tela agora, falando sobre a segunda dose de Oxford e Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose na lista da Xepa, que estão na data para receber a segunda dose. Profissionais de saúde da rede privada que tomaram a primeira no dia 26 de março e pessoas com comorbidade que estão na data para receber a segunda dose aqui na UniFTC até às 3 horas da tarde. Lembrando que a Xepa é uma nomenclatura popularmente para quem está usando a dose que sobrou, digamos assim. Cada ampola, ela geralmente tem 5 doses e quando a fila acaba, geralmente aí com 2 ou 1 dose, a equipe de saúde imediatamente liga para a fila que está de espera dos grupos prioritários. Então, eles se dirigem para tomar essa vacina. E quem aí foi felizardo nessa fila, volta aqui agora, hoje, até 3 horas da tarde, para tomar a segunda dose. Também temos outro cronograma para hoje, acompanhe na sua tela. Hoje também, para a primeira dose, pessoas a partir de 45 anos, nascidas entre janeiro e dezembro. Pessoas com comorbidade a partir de 18 anos, das 13 horas até as 16, em todas as unidades de saúde. Público-alvo também para lactantes a partir de 18 anos, a partir do 46º dia após o parto até o 12º mês de amamentação, das 13 horas também às 16 horas em qualquer unidade de saúde. Roger, fica aqui também o apelo para você que tomou a primeira dose, procure então aqui a UniFTC até às 3 horas e aproveita agora que está sem fila. Roger. É isso aí, Eliane. Eu me vacinei na sexta-feira, tomei minha primeira dose e também não peguei fila, viu? Cheguei lá na Rede Frio, só tinha uma pessoa na frente, era até 2h30, cheguei 2h15, não peguei fila não. Então as pessoas precisam ficar ligadas, né? Já isso no horário tranquilo, então é um horário bom aí, horário de meio-dia, 1 da tarde, não pega fila. Valeu pelo aviso, hein? E pela dica, Eliane. Veja agora o cronograma de vacinação para Porto Seguro e Ilhéus. Em Ilhéus estão sendo vacinadas as pessoas a partir de 47 anos. Esse público pode se imunizar nos pontos de drive-thru na Avenida Soares Lopes e na Praça São João Batista, no Pontal, até 1 da tarde. Hoje à tarde, as gestantes e puérperas com idade acima de 18 anos podem tomar a primeira dose no Centro de Saúde Euler Lázaro e na Unidade de Saúde do Salobrinho. O horário é de acordo com o funcionamento das salas de vacinação. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina de Oxford, dia 29 de março, podem procurar o SEMAI, antigo Colégio Fênix, para receber a segunda dose. Hoje à tarde, a vacinação será de 1 às 3 da tarde. Também no SEMAI e de 1 às 3 da tarde está disponível a segunda dose da Coronavac para as pessoas que estão com reforço atrasado, ou seja, com a data marcada no cartão anterior a 21 de junho. Em Porto Seguro, a primeira dose está disponível até às 2 da tarde para gestantes e puérperas na Escola Municipal de Porto Seguro e para as pessoas com 50 anos ou mais na Escola Honorina Passos, em Trancoso. A primeira e a segunda doses também estão sendo aplicadas na Secretaria de Saúde para pessoas com 50 anos ou mais até 2 da tarde.
Em Eunápolis e em Teixeira de Freitas, não tem vacinação hoje. O cronograma será retomado amanhã. Uma baleia jubarte encalhou em Prado. Foi na Praia da Paixão. Segundo o projeto Baleias Jubarte, o animal era macho, tinha quase 10,5 metros de comprimento e apresentava mordidas de um tubarão-charuto. O projeto disse ainda que esse foi o segundo encalhe de baleia registrada este ano aqui na Bahia. Ao todo, 35 baleias já encalharam no Brasil este ano, metade do que houve no ano passado todo. Eu falo agora de um projeto de tradições, o projeto de tradições juninas da TV Santa Cruz, que está fazendo resgate às tradições na nossa região. Você pode participar mandando fotos da ornamentação em sua casa, de comidas típicas e tradições seguidas pela sua família. A ideia do projeto é incentivar a comemoração em casa, cada um seguindo os cuidados necessários nesse período de pandemia. Você pode participar até hoje. Basta enviar fotos para o nosso e-mail, programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. As 3 melhores fotos estarão no site do G-Show para votação popular. O projeto treina crianças e adolescentes aqui em Itabuna que sonham em se tornar jogadores de futebol. Além de esporte, a iniciativa também ensina a cidadania para os alunos de diversos bairros da cidade. O esforço físico do treino está longe de ser tão grande quanto o esforço para seguir um sonho. Bem, eu cato latinha, papelão para comprar chuteira e ajudo meu pai e minha mãe dentro de casa. Histórias assim são a realidade da maioria da garotada que participa do projeto Bom de Bola, Bom de Escola em Itabuna. O esporte é a forma de manter crianças e adolescentes longe das ruas e dentro dos campos. Eu moro lá no Sarinha, aí eu vi Miguel me chamando, meu colega me chamando para treinar. Aí eu fui um dia lá treinar, eu gostei do treino. E é bom aqui, tenho muitos colegas, muito bom treinar aqui. Os treinos de futebol acontecem de 2 a 3 vezes na semana em campos como este, do bairro São Caetano, em 7 comunidades de Itabuna. Ao todo, cerca de 250 alunos, entre eles crianças e adolescentes, são atendidos. A ideia aqui é formar bons cidadãos. O projeto é coordenado desde 2014 pelo ex-jogador de futebol Silvano Reis. A nossa intenção é pegar dentro das comunidades, trabalhar esses garotos e garotas que nós temos também o futebol feminino e exigimos também deles boletim escolar, uma média de 6,2, 6,3 o mínimo, para poderem estarem treinando no nosso projeto. Eles ficam inquietos, na verdade, e os pais agradecem quando tem um tipo de trabalho desse para poder manter a atividade física que vai fazer ele manter a forma dele. Então é a mente também muito boa através da atividade física, né? O trabalho é firme e por aqui é bom exemplo para todo lado. Os alunos mais velhos fazem questão de ser referência para as crianças. Um exemplo para eles, porque aqui a gente não só quer o esporte, a gente quer a educação deles e auxiliar como é que eles vão na escola, em casa, com a família. A gente quer isso também, trazer isso para dentro do projeto. Vem de criação, né? Minha mãe sempre me ensinou isso. Minha mãe, meu pai, meus avós, sempre me dando educação boa. E eu pretendo passar isso para eles, que eu aprendi um pouco. O foco maior é a educação por meio do esporte, mas o projeto tem colhido bons frutos e incentivado carreiras profissionais. Porque aqui, além da educação, eles também ajudam a gente a buscar o lado profissional também do futebol, né? Eu mesmo sou de Salvador e vim para cá em busca do meu sonho, que é ser jogador de futebol. E a gente sabe que quando vai chegar na idade é cada vez mais difícil. E eu já tenho 20 anos, então é uma oportunidade muito grande de poder estar aqui, estar treinando. E se Deus quiser, um dia eu vou conseguir conquistar esse sonho. Por conta da pandemia, as atividades coletivas e esportivas chegaram a ficar suspensas em Itabuna por pelo menos 2 vezes. Mas logo, quando elas eram liberadas, aí o projeto fazia questão de trazer os meninos novamente ao treino. Afinal de contas, se tá difícil sem escola presencial, imagine ficar sem esporte e suas lições. Disciplina, espírito coletivo, respeito.
Quem convive com a garotada sente mudança principalmente no comportamento. Muda muito. Eu tenho um exemplo no Maria Pinheiro de meninos que não respeitam mães, hoje respeitam os treinadores, comportamento, escolaridade, muda muito. É muito importante o projeto, que não é só a bola, é a formação e a atividade junto, entendeu? Reinaldo, que é comerciante e voluntário do projeto, sempre ajuda com o lanche e outras coisas. Seu José, morador do São Caetano, também colabora. Andei doando umas frutas. Agora me interessei muito mais. Doei uma máquina de lavar. Toda ajuda é bem-vinda, mas dando uma olhada nos materiais do treino, é fácil perceber a necessidade de bolas novas, coletes. Nós precisamos que os grandes empresários da região olhem para nós. Traz para nós uma contribuição de qualquer tamanho, será bem-vinda. Com o apoio da comunidade e muita dedicação, é possível marcar um golaço na vida. Tô treinando, mas vou treinar para ver que eu dar lá na frente se torna uma pessoa de bem e um jogador caro. Você viu aí, né? Que você pode ajudar. O projeto está esperando sua contribuição. E parabéns para quem está fazendo esse projeto. Quem tiver interesse em ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 99182-6537. Mais uma vez, parabéns aí para a galera que está fazendo esse projeto. Para você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que tem mais notícias da nossa região no BATV às 7 da noite. A gente continua na programação da Rede Bahia agora com as notícias do esporte no Globo Esporte Bahia. Até amanhã. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra.